A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Tem tudo de bom para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos falar aqui em 1 Samuel 18, do 1 ao 16, onde fala do amor de Jonas por Davi. Davi tinha acabado de matar Golias. Davi tinha acabado de trazer a cabeça de Golias. Trouxe suas armas e colocou na sua tenda. Tudo isso foi um propósito do Senhor, né? Mas agora, quando Davi se encontra com Saul, Davi vê uma pessoa e tem um grande carinho por ela e ela por ele. No caso, Jonathan, o filho de Saul. Já era um propósito do Senhor, porque o Senhor sabia lá na frente que Davi ia precisar de Jonathan. Se você precisa de um amigo, de uma pessoa de verdade, Deus está preparando. Deus sabe como trabalhar naquela necessidade sua, na sua solidão, na sua falta de um companheirismo, de uma pessoa de verdade. Descansa, porque Deus está trabalhando. O título é Deus tem amizade certa para você e para mim. Vamos ver aqui em 1 Samuel 18, amizade de Jonathan e Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Olha que coisa linda. Quando Jonathan viu Davi, teve um carinho, um amor, mais do que de um pai, do que de um irmão. Mas era um propósito de Deus, porque Deus sabe colocar amor no coração de uma pessoa para outra. A Bíblia não diz que ele tira coração de pedra e coloca coração de carne, um espírito novo também. A Bíblia também não diz que ele endureceu o coração de Faraó, mas ele sabia que Davi ia precisar dessa amizade lá na frente, porque o Senhor vê no escuro, ele conhece a tua necessidade e a minha, ele está trabalhando, tenha calma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Saul não permitiu que ele voltasse, porque ele tinha acabado de ganhar a guerra dos filisteus, né, matando o gigante. Ali era tudo um propósito do Senhor. Mas o Senhor também sabia que Saul ia se rebelar contra Davi com ciúme. Mas o Senhor já tinha Jonathan para ajudar na hora certa. Se você está só, se a solidão bateu na tua porta, você precisa de uma amizade sincera, tenha calma que vai chegar. Jonathan e Davi fizeram aliança porque Jonathan o amava como a sua própria alma. Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi. Olha que coisa linda. Como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e seu cinto. Veja que ali foi uma aliança tão linda, tão verdadeira, que até as armas, a capa, Jonathan deu a Davi. Tudo era um propósito, Senhor. Deus tem propósito com essa sua solidão. Deus tem propósito e afastou alguém de perto de ti, porque Ele sabe que não é um Jonathan, mas vai chegar um Jonathan para você. Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduziam com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos do servo de Saul. Veja que onde Saul mandava Davi, a Bíblia diz que ele ia com prudência. E todos aceitavam por conta que quem? O rei colocou ele ali, que foi Saul. Mas esse próprio Saul ia chegar a hora que ia começar a ter ciúme de Davi. E o Senhor sabia todas as coisas. Não se assuste, o Senhor está trabalhando. Deus sabe todas as coisas. Aquilo que eu e você não vê, não sabe, o Senhor sabe. O Senhor tem a hora certa de te dar uma amizade verdadeira. O Senhor tem a hora certa de tirar de um lugar que está te afligindo, te oprimindo, e te colocar em outro. Tenha calma. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus,
As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Veja, depois daquela alívio de Golias estar morto, as mulheres veio cantando. Mas veja o que aconteceu. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Veja que as mulheres elogiou Davi, mas Saul era o rei. E o elogio que elas fizeram a Davi trouxe ciúme. Aí o inimigo encontrou uma brecha em Saul. A gente tem que amar as pessoas, tem que admirar, tem que respeitar, mas tenha cuidado com o ciúme. Porque o inimigo usa dessas coisas para trazer divisão e contenda, onde o Senhor quer abençoar. Não dê brecha. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal a seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta senão o reino. Veja coisa terrível. Ali Saul deixou que o espírito do maligno entrasse e colocasse ciúme e inveja por conta do elogio das mulheres. Afinal de contas, Davi tinha acabado de destruir Golias, que era um gigante que ninguém ia destruir. Mas a pessoa, quando tem ciúme, quando deixa o adversário tomar conta dele, esquece de todas as coisas. E esquece que quem estava com Davi era Deus. Não era Davi que fez aquilo, foi o Senhor. Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Veja que a partir daquele dia, Saul teve Davi em suspeita. Que coisa triste, né? Cuidado com seu coração. A Bíblia diz que coração é enganoso. Não deixe seu coração lhe enganar. Colocar maledicência das pessoas. Porque Jonathan não deixou. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Veja que o espírito mal do Senhor foi ali, quer dizer, o espírito que o Senhor permitiu mal foi ali, mas porque Saul deu brecha. E ali Davi cantando, ajudando Saul, ele já estava com a lança na mão, porque o inimigo só quer uma brecha, e a gente tem que estar com nossas brechas tampadas. A gente tapa as brechas orando, louvando, jejuando, lendo a palavra. Aí o inimigo não tem. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi tudo que Saul não fez. Saul atirou com a lança dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha retirado de Saul. Veja que por 2 vezes Saul jogou a lança, atirou, e Davi se livrou. Mas Davi era um homem de Deus. Ele não tinha por que atacar um rei. Por isso Saul desviou de si e a pôs por chefe de 1000 e saiu à entrada diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Aqui diz pela 2ª vez que Davi agia com prudência. Porque quando a gente tem um Senhor, mesmo com pessoas com maledicência conosco, a gente age com prudência. Aí aquele que está com laço do maligno na mente, no coração, diz que é fingimento, que não é de Deus, que é falso, mas não é. É porque o Espírito do Senhor está comigo e com você. Mas a pessoa que está com ciúme, com inveja, está deixando o maligno usar ela. Aí ela acusa, mas descansa, porque Deus está no controle de tudo. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Saul, mesmo sendo usado por adversário, tinha receio de Davi, porque viu que Davi agia prudentemente. Então Saul sabia que o Espírito do Senhor estava com Davi. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Veja que o povo começou a amar, a respeitar Davi. E isso só trouxe o quê? Mais desespero para Saul. É muito triste.
Para terminar, que a gente está falando da amizade de Jonathan com Davi, mas infelizmente no meio dessa amizade o inimigo já se apossou, né, de Saul, que eu e você seja amigo ou amiga de verdade, que eu e você tenha respeito com as pessoas, porque do jeito que o Senhor é com Davi é conosco, quando a gente anda assim. Aqui nessa história a Bíblia diz por 2 vezes que Davi era prudente. E é com prudência, com amor, sem rancor, sem mágoa, sem ódio, sem inveja, que o Senhor usa. Aqui em Provérbios 18, 24, veja o que diz. Tem tudo a ver com Davi e Jonathan. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. E esse amigo era Jonathan e Davi. Porque o Senhor já sabia daquele ódio de Saul, que aconteceu rapidamente, né? Davi, quando se encontrou ali, diante do pai de Saul, diante do pai de Jonathan, que era Saul, tiveram uma amizade linda, um respeito, um carinho, as almas se amaram, porque já era um propósito de Deus. Porque o Senhor já sabia tudo que Saul ia fazer, e não demorou, naquele mesmo instante, o ódio se apoderou de Saul. Então o Senhor, diante das suas lutas, das suas pelejas, se você tem um Saul te perseguindo, um Saul homem ou mulher, Deus tem um Jonathan para te acalmar, para te ajudar, para te orientar e orar e te aconselhar e estar com você. É só você ser prudente como Davi era. É só você obedecer o Senhor como Davi obedecia. É só ficar na posição como Davi ficava. E o Senhor faz coisas lindas e dá livramento. Não esqueça, Deus tem a amizade certa para você e para mim. Amém? A paz do Senhor, que Deus abençoe e até amanhã.